Bom dia a todos. Eu vou aqui fazer a apresentação, da proposta da revisão tarifária. O primeiro slide aqui se refere à composição da tarifa de energia, Temos aí que, como foi colocado no vídeo, a parte da geração da energia, da transmissão, distribuição, que é a cooperativa, a Cooperaliança, e os consumidores. Os consumidores, ao pagar as tarifas, eles estão pagando a distribuidora, porém, a distribuidora recolhe a tarifa e repassa a cadeia do setor de energia, transmissão e também geração. Então, temos que ficar atento a esses custos, mais os encargos setoriais que compõem a tarifa. Aqui está, na composição, temos então a compra de energia, que seria a geração, o transporte e os encargos setoriais. Esses três itens compõem a parcela A, que são os custos não gerenciáveis pela distribuidora. São repassados diretamente às tarifas. Já na distribuição temos a parcela B, os custos gerenciáveis. Eles são revistos conforme o contrato de concessão e as normas setoriais. Além disso, tem os componentes financeiros, que é um tratamento específico dado às mudanças na parcela A e que não integram a tarifa econômica, visam readequar o equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora. Aqui está a composição da receita sem os tributos. Então, temos aí a parcela da distribuidora, em cerca de 30%. A compra de energia, representando a grande parcela, em torno de 60%. Transmissão, que está em torno de 6%. E encargos setoriais, 3,1%. Então, preservados os contratos bilaterais, a compra de energia. A transmissão, receitas definidas em leilões públicos, onde o vencedor é definido pela menor receita. Os encargos setoriais são políticas do governo, para o setor elétrico. A ANEEL não tem competência legal para criar ou extinguir encargos. E os custos de distribuição, que é o foco principal da revisão da distribuidora. Aqui temos o efeito para o consumidor por componente, que foi proposto na audiência pública. Então, temos aqui transmissão, cerca de 0,9%, a geração, que está causando maior impacto no efeito ao consumidor, cerca de 9%, 8,92%. A distribuição, que também está causando um impacto significativo, em torno de 6,79%. Os financeiros, em torno de 2%, e no total, então, o efeito médio de 18,66% ao consumidor, Como eu disse, os itens da parcela A, que compõem os encargos setoriais, transmissão e geração, em torno aí de 10%, e distribuição e financeiros, o restante. Parcela B. Então, por que a parcela A está contribuindo para o aumento da tarifa, basicamente pela compra de energia, acréscimo dos montantes das tarifas de suprimento da Celesc. A Cooperaliança compra essa energia da Celesc e tem um acréscimo, tanto dos montantes que ela tem comprado, assim como da tarifa, decorrente principalmente dos reservatórios em níveis baixos, e do acionamento das termoelétricas, que tem um custo mais elevado da energia,
E cabe lembrar que na parcela A, em 24 de janeiro de 2013, houve uma redução, né, de 18%, 18,01% na tarifa do consumidor residencial B1, e que nesse processo essa redução foi efetuada no começo do ano, né? Não está contemplado. Então, por que a parcela B está contribuindo para o aumento da tarifa? O primeiro item é a taxa de remuneração, né? A remuneração está contribuindo aí com 4% e está tendo um efeito inverso do que normalmente ocorre em outras distribuidoras, no caso da Cooper Aliança. Porque a ANEEL reduziu a taxa de remuneração do segundo para o terceiro ciclo, só que no caso da Cooper Aliança acabou subindo, porque a Cooper Aliança teve uma taxa inferior no segundo ciclo às outras distribuidoras, em torno de 5,8%. As outras tinham 9,95%, a taxa real. E agora, no terceiro ciclo, essa taxa de remuneração, considerada para audiência pública, é de 9,55% antes dos impostos. Então, ela quase dobra, né? Então, a remuneração é um fator que está contribuindo para essa elevação da tarifa. Tem os custos operacionais também, que são o custo de operação e manutenção, né, que contribuem aí com 3,5%, que decorre porque o crescimento do mercado da Cooper Aliança foi menor do que dos produtos utilizados para atualização dos custos operacionais. Como cresceu menos o mercado do que o custo dos produtos, houve um aumento também, de 3,5%. E a cota de reintegração, que seria a depreciação, inclusive, contribui para uma queda, né, da tarifa, só que a Cooper Aliança investiu bastante, então houve um crescimento da base bruta de investimentos, anulando esse efeito. Então, isso daí teve pouco impacto na parcela B. Quanto aos componentes financeiros, eles irão compor a tarifa pelos próximos 12 meses. Destaca-se o financeiro relacionado ao saldo não amortizado referente à aplicação da Resolução 243 de 2006, que seria basicamente uma dívida da Cooper Aliança junto à Celesc, que está sendo considerada aos poucos. Nesse processo, considera-se 20% do saldo remanescente. Esse financeiro gera também um efeito positivo, né, para o aumento da tarifa. Quanto à estrutura tarifária, o impacto não é o mesmo para todas as classes de consumo. Existem alterações na estrutura tarifária, né? Podemos observar que o efeito médio para o grupo A, então, está em torno de 20,75%, enquanto para o grupo B, 17,16%, que dá um efeito médio total de 18,66%. A composição do mercado, basicamente consumidores da classe do grupo A4 e do grupo de baixa tensão. Aqui é um gráfico que compara a evolução das tarifas da Cooper Aliança do residencial com as taxas, com os índices de inflação. Pode-se observar que de 2001 até mais ou menos 2009, andou acima da inflação, né? Aí, a partir de 2009, acompanhou já o IGPM pelo período, e depois de 2012, caiu, ficou abaixo da evolução do IPCA, o índice de inflação, principalmente com a RTE, que é aquela revisão que eu comentei de janeiro de 2013, que houve uma redução de cerca de 18%. Então, ali já estava abaixo do índice de inflação. Agora, com a proposta da audiência pública, dá uma subida e ali vai equalizar o IPCA, né? Então, basicamente acompanhou, né, a inflação
a tarifa de energia. Então aqui é novamente o gráfico, né, só com o preço, né, reais por quilowatt-hora ao longo dos anos. De 2008 estava em torno de acima de 35 centavos, né, e agora com essa proposta voltaria àquele patamar, basicamente, de 2008. Observa que em 2013, período vigente agora, está inferior por conta da redução das tarifas, né, ocorrida em janeiro. Então, o impacto ainda vai deixar a tarifa menor do que em relação a 2012, né? Aqui são algumas datas importantes e tem a data limite para as contribuições, né, dessa audiência pública até o dia 24 de junho de 2013. E já a data da revisão da Cooper Aliança, onde as tarifas passarão a vigorar, é 14 de agosto de 2013. Então, a contribuição pode ser efetuada também por meio documental, né? Além da... Aqui, por dentro da conta da energia, que é que está disponível no site da ANEEL, para quem quer entender melhor como que funciona a conta, na página inicial, acesso à informação, publicações. É uma publicação que introduz como que funciona, né, a conta, tarifa de energia elétrica. Aqui eu vou falar também dos indicadores de continuidade da Cooper Aliança para o período de 2014 a 2017. Indicadores de continuidade. O que é isso? Primeiro tem os indicadores coletivos, né? Que é o DEC e o FEC. O DEC é a duração equivalente de interrupção por unidade consumidora. Então, quanto tempo, né, que o consumidor está sem energia, quando ocorre uma queda de energia, a interrupção no fornecimento. Então, 2 horas, 3 horas, 4 horas, é a duração. O FEC é a frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora. Então, com que frequência que isso ocorre, né? A interrupção do fornecimento por um motivo de queda de energia. Então, esses indicadores mensuram a qualidade dos conjuntos de unidade consumidora. Tem também os indicadores individuais, né? Que é o DIC, o FIC e o DEMIC. O DIC é a duração de interrupção individual por unidade consumidora. Isso é medido em cada unidade consumidora, a duração dessa interrupção quando ela ocorre. O FEC é a frequência por individual, né, o FIC, por unidade consumidora, e o DEMIC é a duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora. Qual foi a duração máxima que teve essa interrupção? Então, esses indicadores individuais são obtidos a partir dos indicadores coletivos. Eles devem ser informados nas faturas, todo mês na fatura tem a informação, né, do DIC, FIC, DEMIC, e, no caso de violação, há uma compensação aos consumidores na própria fatura por conta da violação do fornecimento. Então, a definição dos limites, DEC e FEC, né, é feita pela ANEEL, é uma metodologia de comparação por desempenho dos conjuntos semelhantes de todas as distribuidoras do país. Tem o DEC específico, né? Os conjuntos semelhantes devem apresentar desempenhos equivalentes em termos de continuidade. Então é feita ali uma análise, os conjuntos semelhantes têm que ter desempenhos semelhantes, no que se refere ao fornecimento de energia. E a necessidade de interação entre ANEEL, distribuidor e sociedade, devido à metodologia não capturar todas as características da concessão. Então, às vezes, num lugar que tem muita, por exemplo, plantação de arroz, é um pouco diferente esse tipo de
especificidade tem que ser considerado também para a definição dos indicadores. Aqui é o histórico de apuração e limites do DEC, da Cooper Aliança. Observa-se aqui de 2007 a 2012 que ela tende a andar abaixo, né, a estar abaixo dos limites estabelecidos, com exceção do ano de 2012, que houve uma violação, né, no DEC aí, que não foi muito grande, mas que aumentou, né, os casos de interrupção. E para o período de 2014 a 2017, a ideia é continuar com o 5, né? O número 5 horas seria o DEC previsto para as unidades atendidas aqui para 2014 a 2017, ou seja, já se encontra numa situação considerada constante, né? Não vai ter uma meta de redução. Para o FEC ocorre a mesma coisa, só que em 2012 não houve a violação, né? Chegou a ter uma violação em 2009, então o FEC está dentro do estabelecido, e a previsão é que o estabelecido continue em 5 também. Agora, para ter uma ideia em relação ao Brasil, tem esse gráfico do DEC, que pode se observar que os limites são bem maiores, né? Para 2012 está em 15. E em 2012 o Brasil, né, atingiu aí 18,65. Então o limite é bem maior do que o observado aqui na Cooper Aliança. No caso do FEC, também uma trajetória de redução de limites, sendo agora de 13, né, enquanto que o observado é 11,1, ou seja, 11 vezes a frequência, né, por ano de interrupção. Aqui um ranking da continuidade do serviço, mas com distribuidoras comparáveis, né, a Cooper Aliança, que são, de certo modo, não de pequeno porte, e a Cooper Aliança se encontra aí em 21º no ranking, em relação à continuidade. Então, aqui as compensações pagas, que se referem àquelas violações, né, de DIC, FIC, DEMIC. Em 2010, pagou R$ 4.000. Em 2011, R$ 8.945. E agora, em 2012, houve aquele aumento, R$ 39.748. Então, a apresentação termina aqui. Muito obrigado, hein?